começando o programa interativo que põe você em contato direto com o Senado Federal. Seja muito bem-vindo ao Alô Senado. No programa de hoje, a gente conversa sobre a quantidade de partidos políticos no Brasil, os investimentos em segurança, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a carga tributária, os salários dos vereadores e o uso de celulares no plenário do Senado. E mais, hoje é dia de passeata eletrônica com o senador Assir Gurgax. O Alô Senado está no ar. Por que existem tantos partidos políticos no Brasil? Não seria uma boa ideia criar um projeto de lei para reduzir o número de partidos? Quem pergunta é o Ismael, que mora na capital de Alagoas, Maceió. E quem responde é o senador Álvaro Dias. A reforma política é uma necessidade, Ismael. Há décadas se discute a reforma política para que se confira ao país um modelo político compatível com as exigências da nossa população. E temos tido dificuldades. Em relação a partidos, há já uma proposta que nós chamamos de cláusula de barreira ou cláusula de desempenho, que fixa um percentual, agora de 2% de votos em todo o país, para que os partidos possam ter representação no legislativo. Eu advogo a tese de que deveríamos ser mais rigorosos, fixando 5%. O partido só teria representação no poder legislativo se obtivesse 5% dos votos em todo o país, distribuídos em pelo menos 9 estados. Esta é a forma de reduzir o número de partidos representados no Congresso Nacional. Por que os funcionários públicos não têm direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço? Quem quer saber é o Benedito Alves, que mandou essa pergunta para o Alô Senado via WhatsApp. E o Alô Senado levou a mensagem do Benedito ao senador Paulo Paim. Olha, esse é um debate antigo, né? Porque aos servidores públicos é assegurada a estabilidade. Para aquele que está na área privada não tem estabilidade. E, consequentemente, para um é assegurado o fundo de garantia como uma forma dele poder sobreviver no ato que é demitido, e ao servidor público não tem esse direito, mas tem uma proteção maior no emprego. Há quem diga que da área privada, diga eu inverto, eu não quero mais o fundo de garantia, mas eu quero a proteção no emprego, como é garantida para os servidores. E há quem diga, não, eu prefiro o fundo de garantia, mas abro mão uma certa garantia no emprego. Enfim, é uma modelação que a sociedade construiu para assegurar que aqueles da área privada que hoje estão empregados, amanhã já estão demitidos. Qualquer crise numa empresa demitem, às vezes, todos. Não sobra um para contar a história daquela empresa. E a empresa, muitas vezes, como é o caso de estados que eu conheço muito bem, muda, inclusive, de estado e demite todo mundo. Emprega um outro time lá com o salário mais baixo, né? Pelo menos o serviço público não é dessa forma. Pode ver que dificilmente você vê a demissão de servidores públicos. Demite um ou outro em casos específicos, né? Então, é a balança da construção do equilíbrio. Senadores, no que se diz respeito à segurança nacional, como os senhores podem atuar para que hajam mais investimentos nesta área que é tão importante para o nosso país? Tudo bem, Cleiton, é um prazer responder a sua indagação, mas certamente você está querendo saber sobre a segurança pública, ou seja, a segurança pública em todo o país. Em princípio, a responsabilidade, as ações executivas são dos Estados federados, mas hoje percebe-se que a grande questão relativa à segurança pública no Brasil é exatamente competência da União, refere-se ao tráfico de armas e de drogas. E por isso mesmo cabe ao Congresso Nacional apresentar uma legislação moderna, condizente com as necessidades do país, para ao mesmo tempo combater a impunidade, estimular a prevenção, estabelecer prioridades, especialmente para a recuperação daquelas pessoas que porventura tenham incorrido na questão dos crimes através de processos de ressocialização e, fundamentalmente, instrumentalizar as instituições das polícias, tanto federal, dos estados, civis e militares, para darem mais sensação de segurança e efetividade na ação dessas instituições para combater a impunidade. Aí sim,
Poder Legislativo, através do Senado e da Câmara, terá condições de ter contribuído de modo objetivo e legislativo, que é nosso papel, para reverter os quadros hoje tão dramáticos que temos na segurança pública no Brasil. O Passeata Eletrônica quer saber do senador Assir Gurgax. Quais são os temas mais discutidos nas suas redes sociais? Olha, nas redes sociais que nós estamos acompanhando, o tema que mais foi debatido nessas semanas é a questão da cassação do Cunha, o impeachment, a corrupção e novas eleições para presidente da República já esse ano. Esses são os temas que mais estão sendo falados, comentados e as mensagens que a gente recebe também. Portanto, a questão do Eduardo Cunha na Câmara, o combate à corrupção, o impeachment da presidente e nova eleição para presidente ainda esse ano. Alô, aqui quem fala é Rildo, de Ribeirópolis, Sergipe. Gostaria muito de saber por que eles falam tanto em aumentar impostos, em criar tantas dificuldades para o povo, ao invés de baixar impostos para que pudesse arrecadar mais e poder levantar a economia do nosso país. Por que baixar impostos? Porque baixando impostos o consumo aumentaria toda a produção, aumentaria tudo no nosso país. A renda, tudo aumentaria. Tudo melhoraria com baixamento de imposto, ao invés de aumentar imposto. Hildo, você tem razão. Eu, inclusive, sou contra qualquer aumento de imposto. Primeiro, nós temos que usar os mecanismos que nós disponibilizamos. Pra você ter uma ideia, só hoje a sonegação ela é muito maior do que a corrupção. Os grandes empreendedores, as grandes fortunas, também não são subtaxadas. É preciso buscar primeiro esse mecanismo. Mas olha, eu vou ser bem sincero com você. Esse Congresso, ele é dominado pelo poder econômico. E ele trabalha para o poder econômico. Migra. Quando eles taxam o pobre, as pessoas humildes, eles tiram a migração do recurso da sociedade para os mais ricos. É isso que eu combato nessa casa. Por isso nós temos que rever muitas posições. É preciso uma reforma política, uma reforma tributária muito séria nesse país. Nós temos muitos tributos, muitos impostos e pouca arrecadação. É preciso otimizar, fazer uma coisa melhor, com mais qualidade. Lá da cidade paulista de Bertioga, o Alô Senado recebeu uma reclamação sobre o uso de smartphones no plenário. A Priscila dos Santos acha que o uso desses aparelhos durante as votações é uma falta de respeito. Ela pergunta por que os parlamentares não desligam seus celulares durante a sessão. Quem responde à mensagem da Priscila é o senador Garibaldi Alves. Olha, isso aí é muito difícil você impedir. Hoje, se o Senado proibir o uso de celular durante a sessão, na minha opinião, nós precisamos estar atentos ao que a internet traz. Eu posso estar na tribuna dando uma informação defasada. Então, o que eu deploro é que muitos usam o celular não em função de informações úteis, mas outras inúteis. Mas isso acontece em qualquer lugar. E a gente encerra o programa de hoje com a mensagem do José Alberto, que mora em Ervália, no estado de Minas Gerais, uma cidade com cerca de 18 mil habitantes. De acordo com José Alberto, cada vereador de Ervália recebe um salário de aproximadamente R$ 6.800. E segundo os cálculos do José, esse valor pode ser até 6 vezes maior do que o salário de um professor com pós-graduação. Ele pergunta aos parlamentares por que é permitido que vereadores votem o valor de seus próprios salários. O Senado pode fazer alguma coisa para impedir que isso aconteça? Com a palavra, o senador Lindbergh Farias. Não pode porque, na verdade, aí é um município, né? Nós no Senado temos aqui, o Senado Federal junto com a Câmara dos Deputados, nós fazemos legislação em cima da União. Os estados, as Assembleias Legislativas em cima do Estado. E os municípios têm os próprios critérios de reajuste de salários. O que eu acho que tem que haver é muito controle social, a população se mobilizar.
né, para impedir que os vereadores coloquem salários muito altos. Na verdade, já existe no Brasil um teto em que os salários não podem passar desse teto. O teto é o valor dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, infelizmente, aqui do Senado Federal, nós não podemos limitar salário dos vereadores municipais. O Alô Senado de hoje vai ficando por aqui. E que tal você fazer parte dos próximos programas? Basta escolher um dos nossos canais de comunicação e mandar uma mensagem. Pelas redes sociais, acesse twitter.com/alôsenado ou facebook.com/Alô Senado Federal. O nosso WhatsApp é o 61 99966 1616. E por telefone é só ligar de graça para o 0800 61 22 11. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!